Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, creio que todos já ouviram falar da história de José, né? Inclusive tem o filme José no Egito, e ele era um dos filhos de Jacó, né? Um filho muito amado de Jacó. E ele tinha uma particularidade, ele era um homem que sonhava muito e Deus falava muito com ele através de sonho. E dentre esses sonhos ele deu a entender que reinaria ou governaria sobre os seus irmãos. Isso gerou sobre os seus irmãos uma inveja muito grande, né? Inclusive o seu pai dá para ele uma estola, uma espécie de estola sacerdotal, vamos dizer assim, que era uma estola que representava justamente alguém que iria governar, né? E os seus irmãos, eles ficaram irados com isso, planejaram matá-lo, jogaram ele no poço, né? Mas aí eles ficaram meio que arrependidos, enfim, e resolveram vendê-lo, né? Como escravo para mercadores, e ele foi levado ao Egito, né? Sendo que foi dito para o seu pai que ele havia sido morto pelas feras do campo. E o que acontece? Chegando no Egito, ele ele foi vendido como escravo, né? Potifar coloca ele para administrar, ser o mordomo da sua casa. A casa de Potifar prospera. Ele percebe que a bênção de Deus era sobre a vida de José. E José devia ser um homem muito bonito, né? Vamos colocar assim. E a mulher de Potifar começa a se engraçar com ele e tenta de todas as formas persuadi-lo para que tivesse uma relação com ela. E ela arma uma situação em que ele tem que fugir, fica sozinho com ela, mas ele foge, só que ela segura suas vestes, né? E ela acusa ele de ter tentado abusar dela. E o que acontece? Potifar, contrariado, manda prendê-lo, né? E nessa situação, ele começa a governar dentro do cárcere. É interessante que onde ele chega, ele governa, onde ele chegava, ele governava, e a bênção de Deus era com ele, e aquele lugar prosperava em função da sua presença ali. E dentre essas situações, a ponto que o carcereiro dava a chave do cárcere nas mãos dele, devido à tamanha confiança que tinha em relação a ele. E dentre essas situações todas, dois homens têm cada um o seu sonho. O padeiro do rei e o copeiro do rei, né? E ele dá o discernimento, a explicação dos sonhos para cada um dos dois. Sendo que um deles, que era o copeiro, ele diz para o copeiro que dentro de 3 dias ele seria restituído do seu cargo, ele voltaria a ter a confiança do rei e voltaria a administrar, a entregar a taça nas mãos do rei como fazia anteriormente. Por quê? Porque o copeiro era uma posição de muita confiança, né? Era alguém que tinha que comer e beber as coisas que eram dadas para o rei, né? Antes, para ver se havia algum tipo de envenenamento, né? E era uma espécie de conselheiro também do rei, porque era alguém que estava muito presente, de forma muito constante na presença dele. Tanto que Neemias também foi um copeiro, né? E o interessante é que no verso 14 do capítulo 40 ele diz assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. O que ele está dizendo? Olha, já que eu pude ter te ajudado nessa situação e te dado o discernimento do seu sonho, quando você estiver diante do rei, lembre-se de mim, né? Porque a única pessoa que poderia tirá-lo daquela situação era justamente o Faraó, porque Potifar era um governante, era um governador, né, do Egito, é um dos governadores. Então a única pessoa que poderia tirá-lo daquela situação era o próprio Faraó, mais ninguém. Então, quando ele usa de benevolência com aquele homem, ele diz: então, quando estiver diante dele, já que você tem uma posição de tamanha confiança, lembra-te de mim e faça com que ele me tire, faça menção de mim para que ele me tire deste lugar. Mas no verso 23 do mesmo capítulo 40 diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amados, e aqui fica algo muito interessante. Quantos de nós não tivemos o mesmo sentimento que talvez acometeu a vida de José?
José é usado por Deus, usa de benevolência, abençoa a pessoa, abençoa aquele alguém, e de repente ele até pede, olha, lembre-se de mim quando você estiver diante de Faraó, sendo que a Bíblia diz que todavia o copeiro não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quantas pessoas simplesmente se esquecem umas das outras, mesmo por tendo sido abençoadas, mesmo tendo sido ajudadas em alguma situação ou outra, e mesmo que aquele alguém peça ajuda no momento de necessidade, a pessoa simplesmente esquece do benefício que recebeu. E uma das coisas mais difíceis de se encontrar hoje é a tal da empatia, é o sentimento de gratidão, né? E a gratidão é algo muito importante na vida de um cristão, na vida de uma pessoa. Por quê? Porque isso mantém ela humilde, ela faz se lembrar daqueles que o ajudaram, e a gente tem que ter esse sentimento de gratidão pelas pessoas que estiveram conosco nos momentos de dificuldade, ou que nos ajudaram, estendendo as mãos. Mas a verdade é que nós, querendo ou não, por mais que a gente não admita, a gente cria uma expectativa. E essa expectativa, quando ela é frustrada, ela gera um sentimento de dor, de abandono, um sentimento de engano, um sentimento de frustração, enfim, é um sentimento ruim para aquela pessoa que de repente ajudou a outra, né? Então, o que nós fazemos? Como que a gente tem que entender? Primeiro, essa questão da ingratidão e falta de empatia não é algo dos tempos presentes. Ela sempre existiu, porque o pecado do homem gera esse tipo de comportamento. Veja que o copeiro, ele foi ajudado, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e ele mesmo sendo ajudado, abençoado, a Bíblia diz que ele simplesmente se esqueceu. Ele poderia ter ajudado José. Então, o que nós temos que fazer quando nós estamos na posição de José? Nós temos que aguardar e esperar em Deus. Sabe por quê? No capítulo 41, verso 14, então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou a roupa e foi apressar-te a faraó. Nós precisamos esperar o mover de Deus a favor da nossa vida. Mesmo que as pessoas não nos reconheçam, mesmo que as pessoas não sejam gratas, mesmo que as pessoas nos abandonem, se nós temos um chamado de Deus na nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. E foi o que José fez. Veja que o mesmo copeiro que durante 2 anos, porque a Bíblia diz que passaram-se 2 anos, tenha esquecido de José, e no momento de extrema necessidade de Faraó, que ele tem alguns sonhos que nem os seus magos conseguem trazer o discernimento daquele sonho, então ele se lembra, muito provavelmente, não por um sentimento de gratidão a José, mas por um sentimento de autopromoção. Mas não tem problema, não há não há por que ficar chateado com isso, porque na verdade tudo era o mover de Deus. Porque Deus levantou José no momento certo, na hora certa. Se agora ele, como copeiro, tinha uma posição de confiança, jamais superaria a confiança que foi gerada na vida de Faraó em relação a José, a ponto de torná-lo agora o segundo homem em todo o reino, dizendo que tudo que José dissesse seria a ordem, é como se ele mesmo tivesse dado a ordem. Então, o que eu quero dizer é que ao tempo certo, Deus exaltou a Josué. Então, o que nós fazemos de benefício ou não para as pessoas está diante do altar do Senhor. E é Ele que, no fundo, precisa reconhecer tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim. Mas tudo que nós fazemos de bom está diante do Senhor. E o Senhor, no momento certo, nos recompensará e nos exaltará, se assim Ele quiser. Então, as pessoas podem ser ingratas, as pessoas podem se esquecer de nós, as pessoas podem simplesmente virar as costas, mas Deus, Ele está presente em tudo e vendo tudo que nós fazemos e gerando a boa semente de tudo aquilo que nós plantamos na presença dele, em nome de Jesus. José é a prova clara de que Deus, ele vai nos exaltar. E se temos uma promessa de Deus, como José tinha,
Deus irá cumprir a promessa dele em nossa vida. No meio do caminho, poderemos ter pessoas que irão nos abandonar, que irão ser ingratas, que virarão as costas para nós, que não reconhecerão aquilo que fazemos de benefício para elas. Mas o que importa ao final de tudo é o que Deus tem para a nossa vida. E Deus irá cumprir, assim como cumpriu na vida de José. Portanto, não se entristeça. O mundo é assim. O pecado do homem gera essas coisas. E nós precisamos manter firme o nosso coração no Senhor, porque Ele, a seu tempo, há de fazer aquilo que Ele prometeu na nossa vida, em nome de Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.